Amados, eu estava considerando o que ministrar no culto de hoje, e nós estamos entrando agora no mês de julho a campanha de missões estaduais, e a nossa igreja entende a necessidade de nos engajarmos no cumprimento da missão, fazer discípulos de todas as nações. Isso a nível pessoal, no dia a dia nós devemos desenvolver um estilo de vida que alcance pessoas, com o amor do Evangelho, com sinalizações da graça de Deus, por meio de relacionamentos discipuladores, por meio de relacionamentos que nós construímos com intencionalidade para alcançar estas pessoas para Cristo. Mas isso também se estende, se amplia, para que possamos ir além e alcançar o nosso estado, o nosso país e também todas as nações do mundo. E a campanha de missões desse ano escolheu um tema que é um tema, digamos assim, envolvendo todas estas dinâmicas que extrapolam os limites geográficos, né? Se puder colocar na tela ali, Márcio, por favor, o primeiro slide, eu faço destaque, então, ao tema da campanha de missões estaduais para 2022, todos os povos te glorifiquem. E eu entendo, meus irmãos, que todo o tema, toda a abordagem, toda a ênfase que leva as pessoas a refletir sobre o que é a glória de Deus e, por meio das suas vidas, glorificar a Deus, sempre será muito bem-vindo, porque, de fato, é para isso que nós existimos. E nós devemos entender que o nosso relacionamento com Deus não deve ser baseado naquilo que Ele nos oferece. Amar é algo que você decide fazer, independentemente daquilo que você poderá ou não receber. Você decide amar e ponto. Obviamente que Deus tem todos os atributos, e muito mais do que nós possamos considerar e pensar, que nos habilitam a amá-lo, sim, também por causa do que Ele faz, mas glórias a Deus, ou glorificar a Deus, é entender quem Ele é. E a partir do entendimento e da compreensão de quem Ele é, não importa de fato o que aconteça, a minha vida estará nas mãos dEle. Então nós devemos, como igreja, trabalhar para que as pessoas possam entender quem Deus é e a importância de que suas vidas glorifiquem ao Senhor. E eu escolhi, meus irmãos, para tratar dessa temática, algo que nos ajuda, um texto bíblico, uma narrativa bíblica, que nos ajuda a entender e compreender a partir justamente do relacionamento de um homem de Deus com esse próprio Deus, o que significa existir para a glória de Deus e levar as pessoas a glorificá-lo. Convido você a abrir as Escrituras, a acessá-las no livro de Abacuque, capítulo 1. Eu vou ler algumas porções do capítulo 1, algumas porções do capítulo 2, e vamos dar maior atenção ao capítulo 3. Convido você a acompanhar comigo, mensagem esta, não exatamente esta que proferirei nessa noite, mas livro este que já foi alvo de muitas mensagens nossas ao longo dos anos aqui na IBNM. Um texto muito rico e que nós devemos sempre voltar e prestar muita atenção, particularmente todas as vezes que eu abro o livro de Abacuque e reflito sobre esta mensagem, eu sou abençoado, eu sou confrontado, eu sou orientado e quero e espero em Deus que você também seja nesse momento. Abacuque capítulo 1 diz assim, lerei na Nova Almeida atualizada, capítulo 1 de Abacuque, os versos de 1 a 4 inicialmente. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Pouco adiante, versículos 13 e 14. Tu és tão puro de olhos, que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão.
Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os governe? Capítulo 1 é marcado por muitas perguntas, por muitos questionamentos, alguns que em breve iremos explorar um pouco melhor. Capítulo 2, versos de 1 a 4 também diz assim: Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Mas o justo viverá pela sua fé. E no capítulo 3... versos 1 e 2, depois avançamos a partir do verso 15. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora capítulo 3, a partir do verso 15, texto bem conhecido. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações. Amados, antes de entrarmos nas aplicações que separei para nós, é importante nós entendermos uma linha de raciocínio que permeia o livro de Abacuque. O capítulo 1, ele apresenta a Deus algumas das suas inquietações, frustrações, inconformidades, inquietudes, questionamentos dos mais variados, provocados pela contemplação de um povo mau, de um povo que estava praticando com grande intensidade a injustiça, preferindo a mentira em vez da verdade, distorcendo a justiça, pervertendo a lei, elementos que, como já em outras oportunidades, em outros momentos já refletimos e vimos, são muito parecidos com aquilo que nós vivenciamos. Já não é de hoje essa abordagem. Pastor Isaltino Gomes Coelho, saudoso pastor Isaltino, muito querido, um homem de Deus, muito sábio, ele escreveu alguns livros, e dentre eles, Abacuque, nosso contemporâneo, Malaquias, nosso contemporâneo, e ele fazia aquela abordagem, então, mostrando a contemporaneidade do livro, trazendo, meus irmãos, à tona, né, tirando, desvendando, digamos assim, algumas nuvens que cobrem, digamos, esse texto bíblico por causa de palavras e de conceitos e de figuras de linguagem que não são tão comuns para nós, mostrando a importância de nós observarmos que aquilo que aconteceu no passado vem acontecendo ao longo dos anos, continua hoje e assim será até Jesus voltar. Mas algo que me chama muito a atenção
é a capacidade que Abacuque teve de se posicionar de um modo inquieto. Eu gostaria de trazer essa primeira aplicação. Um povo que glorifica a Deus, uma igreja que glorifica a Deus, homens e mulheres que glorificam a Deus, apresentam algo muito especial. Um povo que apresenta inquietude santa. Pode colocar na tela ali, por favor? Inquietude santa. O que eu quero dizer com inquietude santa? A capacidade de mantermos em nós um senso muito apurado, um senso ativado, para não nos acostumarmos com o mal, com aquilo que é errado. Eu vou trazer ali algumas aplicações de capacidades que nós devemos desenvolver. A capacidade de se indignar contra o pecado, a capacidade de inconformar-se com a maldade e a capacidade de buscar soluções. Existe uma característica humana que, ao mesmo tempo, ela pode ser algo muito positivo, mas também pode ser algo muito nocivo, que é a capacidade de nos adaptarmos às circunstâncias em que nos encontramos. É algo muito bom, maravilhoso e fantástico. Porém, isso não pode se transformar numa acomodação com situações que estão erradas. Por exemplo, eu, na minha trajetória, na minha caminhada de comprador de carros, ou alguma coisa do gênero, ou usuário de carros, durante a maior parte do tempo, meus irmãos, eu tive carros assim muito peculiares. Tinha meus irmãos, que vazava gasolina em cima do pé da Neuza, né? Era um Passat 76, verde metálico, roda de liga leve. O negócio ficou bonito, depois de reformar. Mas antes de reformar, meus irmãos, olha, foi uma experiência interessante. E esse Passat vivia quebrando a máquina de vidro. Então eu sempre tinha uma chave de fenda comigo. Para quê? O que a gente fazia com a chave de fenda? Para consertar? Para travar o vidro, né? Para travar o vidro. E era muito interessante, irmãos, porque às vezes acontecia isso. Eu colocava a chave de fenda para travar o vidro, passava um dia, 2, 3, uma semana, 2 semanas, e a gente acaba se acostumando com a situação. Em vez de você parar para arrumar, você fica usando o subterfúgio. Você se acostuma com aquela situação. Sabe aquela torneira pingando? O maridão está lá dizendo, vai ficar show de bola quando eu consertar. E vai mesmo. Olha, irmãos, vai ficar um negócio maravilhoso. Aquele varal assim que parece uma barriga de baleia, né? Mas o marido diz, não, pode deixar que eu vou consertar. Ele só não diz quando, mas ele diz que vai. O fato é, meus queridos, que a gente vai se acostumando com algumas coisas. E a gente até cria alternativas para minimizar a dificuldade. Isso é o lado nocivo do processo. Eu gostaria de trazer à tona a necessidade que nós temos, meus irmãos, de sermos inquietos e procurarmos corrigir tudo que está errado, tudo que está fora do lugar. As coisas precisam estar no lugar certo. Elas foram criadas para determinadas situações. Agora, eu quero ampliar esta situação, e na verdade eu estou usando desse tipo de comparação justamente só para mostrar o seguinte, que mais grave do que a gente tolerar um vidro quebrado, uma torneira pingando, algo desarrumado, é nós tolerarmos hábitos pecaminosos em nossas vidas. Isso aqui é mais comum do que a gente pode imaginar. A gente começa a colocar aquela chave de fenda para segurar o vidro e vai se acostumando com aquela situação, achando que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Porque o pecado, aos poucos, ele vai minando a nossa fé, ele vai nos enfraquecendo. O pecado, meus irmãos, se a gente pudesse comparar, me vem à mente a figura de uma sanguessuga, sabe aquele animal que ele se conecta na pele e ele vai sugando
as energias da pessoa que está com aquele animal, ou o animal que está com algum tipo de... Nossa, agora misturei tudo aqui, né? Vocês entenderam, amém? Está ótimo, né? A questão é que aquela sanguessuga, ela vai minando as forças, retirando energia. Pecado é assim, ele vai minando as forças. Só que é um negócio que vai acontecendo aos poucos, você não percebe de imediato. E aí a vida vai passando, e muitas vezes, irmãos, a gente se depara com algo semelhante ao que eu vou descrever agora. Contudo, tenha cuidado, porque eu não estou dizendo que essas características sempre serão fruto de pecado, mas muitas vezes podem ser fruto de pecado. A pessoa vai deixando de participar da célula, vai deixando de orar, vai deixando de participar dos cultos, vai se acomodando com determinadas situações, ela vai se enfraquecendo, ela começa a admitir alguns conceitos que antes não admitia, ela começa a permitir que algumas mentiras que antes eram inadmissíveis, agora sejam admissíveis. Alguns comportamentos que eram inadmissíveis, agora passam a ser admissíveis, porque não é tão mal assim, não é bem assim conforme o pastor falou, alguma coisa do gênero. E nós acabamos admitindo, então, uma situação de conformidade com o pecado. E quando eu olho para o primeiro capítulo de Abacuque, eu vejo um homem inconformado, inquieto. Ele apresenta uma inquietude santa. Ele tem a capacidade de se indignar contra o pecado, a capacidade de inconformar-se com a maldade, a ponto, inclusive, de colocar para Deus: Senhor, como pode o Senhor permitir tal coisa? Olha o que ele diz, meus irmãos, no versículo de número 13. Tu és tão puro de olhos. Ele tem certeza disso. O Senhor não compactua com a maldade. E por isso ele não entende. Olha só. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Percebe a gravidade, a profundidade da denúncia que Abacuque está fazendo contra Deus? Como o Senhor pode tolerar isso? Como pode? E ele também, de forma contundente, vai dizer para nós ali no verso 2, até quando, Senhor? Até quando eu vou continuar vendo essa maldade e o Senhor não vai agir? Até quando eu vou clamar pedindo socorro e o Senhor não vai agir, não vai intervir? Até quando? Não faz sentido. Essa é a expressão que me vem ao coração. Porque tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe. Não faz sentido o Senhor agir da forma como está agindo. Então ele apresenta-se diante do Senhor, ele coloca as suas inquietações, e eu vejo em Abacuque a necessidade de nós desenvolvermos a inquietude santa. Fique tranquilo, porque nós vamos entender que Abacuque ele não está blasfemando contra Deus, mas ele tem um nível de relacionamento tão profundo com Deus, que ele tem a liberdade de fazer questionamentos, porque a sua mente simplesmente não está entendendo o que está acontecendo. E Deus respeita isso quando há sinceridade no nosso coração. Senhor, eu não estou entendendo essa situação. Por que o Senhor permitiu tal coisa? Mas o que Abacuque nos ensina, meus irmãos, é que não basta ter inquietude santa, nós precisamos buscar soluções. E ele busca uma solução, ele se apresenta para buscar a solução. Capítulo 2, verso 1 vai dizer: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele entende que a solução está no próprio Deus. Então ele busca a solução em Deus, colocando-se numa condição de alguém que fica aguardando uma resposta. Eu me colocarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei. Onde é
a sua torre de vigia? Você tem uma torre de vigia? Obviamente que isso aqui não diz respeito a uma estrutura física, mas diz, meus irmãos, a respeito de uma atitude do coração, de nos posicionarmos e nos apresentarmos diante de Deus como alguém desejoso, desejosa de obter uma resposta que vem do alto. Só que nós estamos envolvidos com tantas coisas, com tantas correrias, que nós queremos a resposta para ontem. E com Deus não é assim que funciona. Pode até ser, meus irmãos, que tenhamos respostas rápidas em alguns momentos, mas geralmente nós temos aprendido que Deus trabalha conosco por meio de processos. E nós vamos entendendo Deus agir e falar conosco no meio destes processos. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos a necessidade de sermos um povo que apresenta disposição para ser tratado, disposição para ouvir, disposição para refletir e esperar. Aquilo que eu estou chamando de desenvolvermos a capacidade de ouvir, a capacidade de refletir e a capacidade de esperar. Ainda no capítulo 2, o texto deixa de modo claro: ficarei na fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Eu vou aguardar, eu vou esperar o que Deus tem para falar comigo. O Senhor me respondeu, verso 2, e disse: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. O próprio Deus apresenta-se para Abacuque dizendo: resposta está preparada. Eu estou no controle de todas as coisas. Escreve a visão que eu vou te mostrar. Mesmo que pareça demorar, espere. Tem muitas coisas na nossa vida, queridos, que parecem demorar, mas nós precisamos esperar. Aguardar o tempo. E algo que nós aprendemos é que Deus honra aquele que espera nele. Deus honra aquela que espera nele. Precisamos aprender a esperar no Senhor, no tempo dele, porque o tempo dele é melhor do que o nosso. A velocidade de Deus é melhor do que a nossa. O jeito de Deus é melhor do que o nosso jeito. Mas nós geralmente temos a tendência de fazer as coisas do nosso jeito. Só que do jeito de Deus é melhor. Mas nem sempre é da mesma forma que nós gostaríamos que fosse. Abraão e Sara que o digam, né? Abrão e Sarai, depois Abraão e Sara, que o digam, né? Esperaram um tempo, mas acharam que Deus havia se esquecido, vamos dar uma ajudazinha, e aí veio Ismael. E a história, acredito que a maioria conhece e sabe o resultado daquilo que aconteceu. O mesmo aconteceu com Jacó, o enganador, também não aguardou, não esperou. O mesmo aconteceu com o próprio irmão dele, Esaú, porque chegou com fome e não quis esperar o tempo necessário e trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Esse foi o jeito que Esaú deu para a fome dele naquele momento. Amados, você percebe que a gente é muito parecido com Esaú? Eu me acho muito parecido com Esaú. E muitas vezes, queridos, eu estou disposto a trocar a bênção maior por um prato de lentilhas. Essa é a vontade que humanamente nós temos. Mas é preciso esperar, porque a bênção de Deus, meus irmãos, é incomparavelmente maior e melhor do que
um prato com lentilhas. Capacidade de ouvir, capacidade de refletir e a capacidade de esperar estão diretamente vinculadas à nossa disposição para andarmos com Deus e nos relacionarmos com Ele e estarmos dispostos a aguardar o que Ele vai nos dizer. Lá no capítulo 2, a partir do verso 6, a Bíblia relata para nós aqui uma sequência de 5 ais, em que Deus está dizendo o seguinte para Abacuque: Abacuque, você questionou o fato de eu punir Israel com os caldeus ou com os babilônios. Porém, o que eu estou reservando para os babilônios é algo terrível. E ai daquele, ele vai descrevendo ali, verso 6, por exemplo, ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, verso 9. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue, verso 12. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor, verso 15. Ai daquele que diz à madeira, acorde, a pedra muda, levante-se, verso 19. Então são os 5 ais proferidos contra a nação babilônica. Deus estava dizendo para Abacuque: eu tenho tudo no controle, as coisas não estão desprogramadas. E, meus queridos, nós contemplamos a partir do capítulo 3, Abacuque demonstrando que ele entendeu a mensagem de que ele deveria, de fato, confiar em Deus completamente. Precisamos, assim como foi com Abacuque, hoje, de um povo que apresenta inquietude santa, de um povo que apresenta disposição para ser tratado. Em terceiro lugar, meus irmãos, um povo que apresenta rendição total. Rendição total a Deus. E a compreensão de Abacuque sobre a necessidade de apresentar a rendição total a Deus, o leva a partir das suas reflexões. Eu gostaria que você tentasse me acompanhar agora aqui. No capítulo 2, verso 1, ele diz o seguinte: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, vigiarei. São todos verbos ativos. É uma forma de você se posicionar ativamente, proativamente, para aguardar algo que está por vir. E Deus vai se revelando ao longo do texto, e nós encontramos algo muito interessante, eu não coloquei no slide, mas eu gostaria que você apenas ouvisse, ou se quiser acompanhar, a leitura do texto do capítulo 3, a partir do verso 3. Porque a poesia que Abacuque escreve é uma poesia que tem a ver com a convicção que foi construída, que foi gerada no coração de Abacuque. Mas são algumas expressões muito fora do nosso cotidiano. E eu quero reforçar que no capítulo 3, o que nós encontramos é uma oração em forma poética, em forma de canto. É uma poesia entoada a Deus, cujo conteúdo diz o seguinte, a partir do verso 13. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colunas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança.
Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Os versos de 3 a 15 relatam para nós uma descrição que se apresenta como um contraponto ao que é conhecido como o épico babilônico da criação, Enuma Elish. Enuma Elish foi um conto, um mito, o mito da criação na versão babilônica. E nesse mito, meus irmãos, dois personagens se destacam, Tiamat e Marduk. Tiamat era a deusa mãe, a criadora de todas as coisas e a criadora dos outros deuses. E o neto dela, que é Marduk, acaba se levantando contra Tiamat, porque ela assume uma postura de ódio para com seus filhos, e dentro dessa batalha divina no épico babilônico, nessa guerra, os dois então entram em confronto, e o texto ele vai descrever vários aspectos, mas em suma, meus irmãos, eu quero destacar o seguinte: a proposta do épico babilônico da criação é apresentar uma resposta para, por exemplo, o formato dos rios, né? Você tem os rios que geralmente são muito sinuosos, a grande maioria deles, porque eles seguem a topografia do relevo do solo que estão ali seguindo, percorrendo, não é assim que funciona? E de acordo com esse relato, Enuma Elish, nessa briga, nesses confrontos, Tiamat, que era um dragão, à medida que o confronto acontecia, a sinuosidade dos rios se estabelecia, os montes se levantavam, ou seja, aquilo que a natureza apresenta é explicado a partir deste relato, a partir do épico babilônico da criação. E nós encontramos em Abacuque, uma descrição, a qual, nesse momento, não temos tempo para nos aprofundarmos versículo por versículo, mas você encontra evidências claras de Abacuque mostrando que aquilo que estava sendo ensinado para os judeus, como a origem da criação do mundo, era um mito, e a verdade por detrás de tudo isso está justamente no fato de que Deus é quem governa todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Nós encontramos isso parecido com o relato do livro do Êxodo, quando as 10 pragas do Êxodo, cada uma das 10 pragas, ela se contrapõe a um dos deuses da mitologia egípcia. Em cada uma das pragas, Deus está mostrando para eles o seguinte: vocês acreditam em seus deuses, mas eles, na verdade, não têm força alguma, porque eles não existem. Vocês acreditam que vocês são abençoados pelo Nilo, mas eu tenho o poder sobre o Nilo, quando o Nilo se transforma em sangue. Então, cada uma daquelas pragas é um contraponto à mitologia egípcia. Abacuque, capítulo 3, é um contraponto à mitologia babilônica. No Novo Testamento, nós vamos encontrar várias evidências dos relatos bíblicos contrapondo à mitologia grega. Amados, por que eu estou fazendo essas conexões aqui? Para mostrar o seguinte: os seres humanos sempre procurarão entender e buscar respostas para aquilo que não entendem. Alguns, inclusive, vão denunciar e dizer o seguinte: ok,
Os babilônios erraram, os sumérios erraram, o épico de Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh. Os egípcios também erraram, os gregos também erraram, assim como os cristãos também erraram, assim como os judeus também erraram, porque também criaram seus mitos. Mas aqui, meus irmãos, há uma grande diferença. Nós estamos e cremos e trabalhamos com relacionamento com Deus. E o que eu quis mostrar nesse momento, nessa mensagem, é que a palavra de Deus, ela nos apresenta recursos para tratarmos todas essas temáticas. E o que Abacuque, meus irmãos, chega à conclusão é que ele passou por um período de inquietação, de dificuldade, de frustrações, ele questiona os processos, ele se coloca para ouvir, mas ele gera no espírito uma convicção que lhe permite dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Abacuque, ele cita as principais fontes econômicas da época. Ele fala sobre a figueira, a videira e a oliveira. Os três principais produtos agrícolas responsáveis pela força econômica daquele tempo. E ainda acrescenta, ainda que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas desapareçam do aprisco e que não haja mais gado nos currais. Você consegue entender a descrição apocalíptica que Abacuque está colocando? Eu pregava, meus irmãos, em Paranaguá esse final de semana, e eu perguntei para eles assim: qual é a maior força econômica de Paranaguá? E o que vocês acham que eles responderam? O porto. Além do porto, a pesca. E aí, meus irmãos, contextualizando, ainda que o porto venha à falência, deixe de existir, e que não tenha mais peixes para pescar. Irmãos, o que é Paranaguá sem porto e sem peixe para pescar? Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Você consegue entender a capacidade desse homem de afirmar, meus irmãos, que não importa se a vida está favorável, se os ventos estão favoráveis ou não, a minha alegria não está no gado, não está na oliveira, não está na videira, a minha alegria está no Senhor. E aqui, meus irmãos, nós encontramos resposta para a maioria das nossas crises. Porque as nossas crises, permitam-me dizer, elas são vinculadas a coisas básicas, a comer, beber e vestir. Importantes, mas básicas. E nós atrelamos a nossa felicidade a ter dinheiro no bolso. Atrelamos a nossa felicidade a não estar doente. Atrelamos a nossa felicidade a não estar em crise. Mas a nossa felicidade não podem ser estas coisas. A nossa alegria no Senhor, a nossa força é. Eu insisto, meus irmãos, e por alguma razão Deus tem me feito insistir nisso, porque nesses 4 últimas vezes que estou pregando, eu tenho destacado o Salmo 23 e lembrando que Davi disse: ó Senhor, pastor meu, não preciso de mais nada, não sentirei falta de mais nada, porque o Senhor é tudo que eu preciso. Amados, quando nós entendemos como Davi entendeu, quando nós entendemos como Abacuque entendeu, nós passamos a descansar em Deus todos os dias. Todos os dias.
Não importam quais sejam as lutas, as dificuldades, o tamanho dos desafios, é no Senhor que nós temos que descansar. Então eu gostaria de convidar você agora, para mais uma vez se posicionar, apresentando rendição total ao Senhor. Abacuque apresenta para nós uma capacidade de se humilhar, uma capacidade de renovar a sua fé em Deus, uma capacidade de se entregar e confiar totalmente, plenamente em Deus. A canção que entoaremos aponta para esta verdade bíblica. Eu gostaria, meus irmãos, de confrontar, de encorajar você a considerar o que a palavra de Deus diz aos nossos corações hoje. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que desemprego, ainda que decepções, frustrações, crises econômicas, ainda que o mundo entre em colapso, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. É uma linguagem poética, isso talvez não faça muito sentido para você. Mas ele faz menção, meus irmãos, às corças que tinham uma habilidade de subir em montanhas rochosas, com uma facilidade que um alpinista não tem. E aí a gente entende o profeta dizendo: Senhor, mesmo que o mundo entre em colapso, o Senhor me dará a habilidade para viver nesse mundo em colapso. O Senhor me dará os recursos para que eu possa continuar vivendo, mesmo que tudo falhe, mesmo que a política falhe, que os políticos falhem, que os homens, as mulheres falhem, que os meus líderes falhem. O Senhor não falha. É isso que nós temos que entender e descansar nele, amados, porque é Ele quem governa todas as coisas, é Ele quem estabelece os reinos, é Ele quem dá, é Ele quem tira. É a mesma concepção de Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Pastor, é fácil pregar, é fácil falar sobre isso, porque as coisas vão bem ou estão bem. Amados, aqui está algo importante. Eu preciso exercitar a minha fé em textos como esse em todo o tempo, para que quando cheguem os dias maus, para que quando cheguem as dificuldades, eu possa viver aquilo que eu tenho estudado, aquilo que eu tenho aprendido nas Escrituras. A gente várias vezes durante a pandemia, eu lembro de várias vezes pregando: irmão, chegou a hora de pôr em prática muita coisa que a gente vinha pregando. Lembram disso? O mundo, meus irmãos, não vai melhorar, as dificuldades vão aumentar ainda mais. Você terá maiores recursos, mas quantos terão acesso a esses recursos? A tecnologia, meus irmãos, cresce de um modo impressionante, mas quantas pessoas, o povo de um modo geral, a massa de um modo geral, vai ter acesso a esses recursos? O mundo de um modo geral continua apresentando vários déficits. É déficit na saúde, déficit na educação. Qualquer lugar para onde você virar, você vai encontrar problemas e dificuldades. Nós precisamos confiar em Deus. Quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é porque aquelas pessoas que adquirem, que têm recursos, geralmente elas acham que não precisam de Deus porque elas resolvem as coisas do seu jeito. E às vezes não é só riqueza em recursos humanos, recursos materiais, melhor dizendo, mas em termos de recursos intelectuais. Eu já tenho conhecimento suficiente, eu não preciso de Deus. E
E aí vem uma doença, vem uma luta, vem uma enfermidade, vem a morte, que nos confronta com o fato de que nós não somos nada. Nós somos um pó miúdo nas balanças. Isaías capítulo 40 vai dizer que as nações são como uma gota num balde. O que é uma gota num balde, queridos? É como o pó miúdo das balanças, aquelas balanças que eram pesadas. Nada, nada. Mas mesmo assim Deus nos ama. E Ele olha por você, Ele olha por mim, Ele olha por nós. E Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar da igreja dEle. Vamos colocar em pé, vamos adorar o Senhor com essa canção. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. As vozes declarando, dizendo: o choro dura uma noite, mas a alegria, cante, ela vem pela manhã. Se você crer, erga a sua voz, declare a sua dependência do Senhor, erga a sua voz dizendo: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A canção reforça que Abacuque nos ensina a confiar plenamente em Deus e de dizer e declarar que a nossa alegria está no Senhor. Se você puder, eu quero convidá-la a colocar-se de joelhos. Vamos orar nesse momento, amados. Eu quero desafiar você. Mais importante do que se colocar de joelhos, na posição de joelhos, é estar com o coração inclinado ao Senhor e à sua vontade. A vida poderá lhe trazer, lhe apresentar algumas surpresas boas. Mas nós, com certeza, em algum momento, vamos nos deparar com surpresas que nos farão questionar algumas coisas. Até quando, Senhor? Como podes o Senhor tolerar? Que você possa abrir o seu coração ao Senhor e saber que você tem liberdade para conversar com o Senhor teu Deus, abrir o seu coração para Ele, porque Ele conhece o que está no mais íntimo do seu ser. Mas faça isso com a intenção correta. A intenção correta é querer entender e querer viver aquilo que Deus deseja. Abacuque, ele busca o Senhor, ele busca as soluções do Senhor. A palavra deixa tão claro que ele se coloca na torre de vigia. Me colocarei na minha fortaleza. E no capítulo 3 ele vai dizer que o Senhor é a minha fortaleza. Então, amados e queridos, a nossa torre de vigia é o Senhor, a nossa fortaleza é o Senhor. É nele que nós devemos derramar as lágrimas, devemos derramar o nosso coração, devemos nos colocar diante dele todos os dias. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu rogo pela vida dos meus queridos, pedindo a Deus que o Senhor coloque, ó Deus, a fé suficiente, aumenta-nos a fé para, Senhor, cremos como Abacuque, crermos e confiarmos completamente em Ti, e de fato, ó Pai, entendemos que a nossa alegria é o Senhor, está no Senhor, e não importa, ó Deus, o colapso que aconteça, nós vamos no Senhor aguardar, nós vamos no Senhor esperar, e o Senhor trará resposta no tempo certo. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue a completar esta palavra aos nossos corações, e nos dar, ó Deus, direção a cada dia das nossas vidas, para que possamos continuar confiando, dia após dia, renovando a nossa fé no Senhor, renovando a nossa fé na Tua Palavra, olhando para a Tua Palavra, abrindo as Escrituras, lendo, meditando, refletindo, e nos posicionando a favor da Tua Palavra, da Tua vontade, da verdade que ali está. Abençoa, Deus, a cada família, abençoa a cada irmão, a cada irmã, a cada homem e mulher, cada um de nós, e a igreja como um todo, para, Senhor, confiarmos em Ti, e, Deus, esperarmos no Senhor a resposta que virá sobre todas as coisas. Conduza-nos, ó Deus, em todo o tempo. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.